Seja bem-vindo ao nosso Papo de Lucro. Muito feliz de estar aqui com as minhas queridas amigas Laura e Ana. Especialistas, como eu já falei nos outros episódios, em liderança e comportamento organizacional e em estratégia, organização estratégica voltada a resultados. Nome bonito, né? E você já conhece, possivelmente, eu sou o André, responsável pela SGE, trabalho com consultoria financeira para negócios. E hoje a gente vai falar de algo, de uma dor, de uma dúvida que existe em vários desses negócios, que são sociedades que dão lucro. Gente, sociedade que dá lucro. As duas são sócias da Du há 11 anos, estamos falando 11 aqui. 11 anos. 11 longos anos. A idade é melhor, né? É que a gente começou desde pequenininho. Começaram com 18 anos, Isso. então aqui... Atingimos a maioridade e começamos a empreender. É maravilhoso. E elas estão aqui para falar com a gente sobre isso, e aí eu vou falar também sobre a minha percepção sobre sociedade, tudo que eu vejo acontecendo, diferente de vocês, que estão com 29 anos, hoje eu estou com 48, quando estou gravando esse episódio. E durante esse tempo, a minha opinião sobre sociedade mudou bastante. Eu comecei com 16, 17 anos com uma sociedade, como agência de viagem. E não foi uma sociedade boa, ela funcionou bem no começo, e a gente era muito imaturo, deu errado, 2, 3 anos, acabou a empresa, acabou a sociedade, acabou a amizade, acabou tudo. E aí eu fui vendo, ao longo desses anos todos, muitas sociedades começarem a acabarem e outras sociedades que deram muito certo, que fizeram as coisas acontecerem, e demorei muito para conseguir ter as respostas, e algumas delas eu acredito que eu já tenha, do que dá certo e do que não dá certo numa sociedade. E como a gente está falando aqui de finanças, como a gente está falando de comportamento empreendedor, poxa, a sociedade fala direto sobre isso, e como está falando de estratégia com foco em resultado, acho que esse tema é super pertinente, e ainda mais falando com duas sócias que estão há mais de 10 anos juntos. Então, queria ouvir de vocês, o que faz, Laura, uma sociedade dar certo e gerar lucro? Olha, essa pergunta tem muitas coisas que influenciam, né, nessa questão da sociedade. A Carol sempre fala, né, que a sociedade é um casamento, né? E eu até brinco, porque é um casamento ainda mais complexo do que um casamento tradicional, porque quando tu casa com uma pessoa, ainda existe o sentimento, né, o amor, digamos assim. Quando tu casa na sociedade, nem isso tem para sustentar. Assim, tu não me ama? Tu não ama a Loira, só para eu entender. Tchau, Assim, gente. Não da mesma forma, gente, sabe? estamos presenciando algo importante aqui. Por esse lado eu até fiquei mais aliviada. Mas existem, né, sentimentos mais intensos, Tá né, bom. que só na relação da amizade. E às vezes na sociedade não tem exceção da nossa, a nossa tem, mas algumas não tem. Então é um casamento ainda mais complexo, porque ainda não tem essa colinha que ajuda a juntar. Que muitas vezes quando a coisa desanda num relacionamento de casal, por exemplo, tem a questão da emoção, mas é uma colinha que ajuda, às vezes, a tu querer reequilibrar os pratos para seguir adiante. Mas a sociedade de negócios, às vezes, não tem. Então, eu acho que diversos pontos. Um deles, vamos começar por algo que eu acho que é super importante, que a gente fez esse exercício, a gente já era sócio, a gente fez esse exercício um tempo depois, mas acho que é super importante porque a gente fez. Os sócios pararem e olhar assim, onde é que a gente quer chegar com isso, os olhares individuais, sabe? Aonde que tu quer chegar com isso? Por que tu está seguindo nesse caminho? Porque começa aí, né? Que nem um casal também, um casal que não quer chegar no mesmo lugar, tende a não conseguir dar certo. Então, os sócios conseguirem ver um horizonte, objetivos comuns. Não precisa ser igual, sabe? Mas interesses e objetivos que conduzam numa mesma direção. Porque senão aí já começa a diversificar, né? Outro ponto é entender as diferenças que cada um tem para conseguir até estabelecer um relacionamento dessas diferenças. E buscar, porque a gente sempre fala complementaridade, né? Até a área de recursos humanos hoje fala cada vez mais disso em equipes. Enfim, a complementaridade é uma das chaves para sucesso. Todo mundo fizer a mesma coisa igual, o resultado que tu vai ter é menor do que se tu pegar pessoas que têm habilidades, conhecimentos, competências diferentes para fazer algo. Só que essas diferenças não são fáceis de lidar no dia a dia, é bonito no discurso, né? Então, tu pega alguém que é muito ágil, impulsivo, rápido, que quer decidir rápido, que quer fazer rápido, com uma pessoa que é analítica, que quer observar, que quer ponderar prós e contras, e tu fazer essas duas caminhar junto, né? Se complementa muito. Eu brinco, é um sócio pé no acelerador e um sócio pé no freio. Tu calibra. Então, a tendência é tu gerar muito mais resultado do que se tu caminhasse sozinho. Mas não é fácil.
Então, assim, o primeiro passo é esse, é ter essa consciência dessas diferenças e buscar esse respeito, né? Fazer combinações, sabe, entre os sócios para que eles consigam fazer essa caminhada juntos. Né? Loira, a impressão minha quando ela falou daquela pessoa que acelera, o pé no acelerador, a agilidade, me pareceu que estava falando dos papéis de vocês e me lembrou um pouco da tua pessoa. E aí eu quero ouvir de ti, já que foi mencionado, talvez de uma maneira indireta, o teu perfil. Como é que é lidar com isso? Como é que é lidar, inclusive, com a ansiedade? Quando a gente, e eu sou parecido contigo também, quando a gente é ansioso e quer fazer as coisas e tem um sócio, graças a Deus, que existe, que nos consegue conectar com a real. Isso é engraçado, né? A gente sempre relaciona isso muito ao casamento mesmo, mas é complicado, tá, André? Eu acho que a gente tem que ser bem realista que é muito mais fácil tu buscar o teu espelho. Muito mais fácil. Tu pensa como eu, tu tem o mesmo ritmo que o meu, tudo certo, a gente não diverge. Só que quem não diverge também não converge, né? Então, eu acho que é importante também a gente estabelecer, a gente tem 11 anos já de sociedade, ainda mais tempo de amizade, né? Mas, assim, essas divergências ao longo do caminho em relação aos nossos tempos distintos nos trouxeram hoje a um olhar de muito respeito, uma pela outra, de entendimento que tanto a minha velocidade é importante quanto, por vezes, a falta de velocidade da Laura é tão importante quanto para a gente chegar num determinado resultado. Eu acho que é colocar isso tudo no mesmo grau de importância. Então, assim, o trabalho de quem vai lá, a Laura é muito analítica, a Laura monta um projeto, eu brinco com ela bota as coisas de pé como ninguém, né? Então, assim, ela monta um projeto como ninguém, com um detalhe, às vezes ela, mas tu viu que tu botou isso aqui no meio do cronograma? Mas nunca quer olhar aquela linha ali, porque eu já tenho um outro perfil. Então, hoje a gente já entende que ambos os perfis são extremamente importantes e eles assumem o mesmo grau de importância. Porque, por vezes, quem está mais acelerado, quem está mais no comercial, acaba aparecendo muito mais, muitas vezes, né? Acaba puxando mais à frente das coisas, mas o quanto é importante ter alguém também dando essa sustentação. E eu sempre falo assim para a Laura, até quando ela está comigo numa reunião assim já de desdobramento, que a gente já vendeu o projeto e começou a criar essa estrutura de projeto, eu fico muito tranquila, porque ela é muito analítica, ela é muito observadora, ela pega nas entrelinhas muitas coisas que eu não vou pegar. E a minha competência nos ajuda muitas vezes a trazer um cliente novo, a abrir um projeto novo. Então, é difícil. É muito mais fácil a gente se relacionar com quem é igual a gente, mas é muito mais eficiente, gera muito mais lucro e resultado quando a gente tem alguém que é complementar a gente. E aí um ponto importante também que eu vejo muito no dia a dia das empresas, que eu chamo que é a síndrome do filho único. Por vezes a gente acha que a gente precisa de um sócio, assim como a gente é filho único, a gente quer porque quer um irmão, né? Então a gente fica naquele desespero que eu quero um sócio, eu quero um sócio, eu quero um sócio. Mas, na verdade, muitas vezes tu não está precisando de um sócio, tu está precisando de um colaborador. Então, acho que é entender os papéis também, o que tu precisa para o teu negócio nesse momento. Porque, assim como um casamento, e assim eu espero, a gente não olha para a pessoa e já, vamos casar, bora, vamos subir o altar. Não. A gente tem passos antes do casamento. A gente dá aquela paquerada, aí rola, né? Pelo menos na minha época, né, na minha geração, rola ali uma ficada. Essas coisas mudaram, depois né? rola um namoro, daí a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, daí já apresenta para a família, daí tal, até que sobe o altar e juntos para sempre. Então, tem um processo que precisa acontecer. E dentro de um contexto empresarial, e a gente já pratica isso, acho que enquanto a nossa parceria aqui também, em outros projetos, a gente pode constituir isso de diversas formas, não só no formato de um casamento, mas numa parceria num determinado projeto, justamente para a gente fazer esse ensaio, de entender, porque às vezes eu conheço o André enquanto pessoa física, mas no dia a dia, no trabalho, ele tem outros contextos, outras competências, outras particularidades que vão aparecer quando o trabalho começa a acontecer de verdade. E aí que a gente vai conhecendo essa pessoa e vai entendendo o quanto ela se encaixa dentro desse contexto. Então, eu acho que é muito importante isso, assim, respeitar esses tempos e pensar que antes de dizer vamos ficar juntos para sempre, existem vários outros formatos da gente trazer parceiros, sócios por projeto, ou por vezes eu não estou precisando de um sócio, eu preciso de um colaborador para botar para rodar aquilo que eu estou sentando em cima e fazendo. Deixa eu só fazer uma parte pequenininha, por favor, porque eu tô, eu vou tô deixar. me segurando. Botei Tô me lenha na segurando, porque fogueira. eu adorei a contribuição de vocês duas. Adorei. Eu, por muito tempo, eu digo isso e continuo com a mesma visão. E aí eu trago bastante até para o financeiro. Uma sociedade, ou uma parceria, ou um projeto, ele tem que ser uma união de números um pouco diferente do que a gente pensa. Eu tenho um e um vai dar 2. Não.
Numa parceria, 1 em 1 tem que ser 11. Sinergia, né? Porque se 1 em 1 não for 11, se eu for ter o resultado que vai dar o dobro do que eu tenho e ter que dividir por 2, não vale a pena. Tem um sócio. Não vale a pena ter um sócio. Se eu vou ter um sócio, porque eu preciso ter alguém com quem falar e desabafar, eu vou contratar um psicólogo. Exato. Se eu quero um sócio que fique puxando meu saco, eu vou ter um cachorro. O ChatGPT também tá bem bom. Ah, O chat GPT é maravilhoso. Esses melhor dias eu estava sócio dizendo pro meu nesse filho, sentido. filho, lembra que isso é um robô que é feito para te agradar. Maravilhoso. Eu uso diariamente na empresa, vocês usam também, Tem que eu saber sei. usar, né? Mas a gente tem que saber usar, tem que entender esse contexto. Então, uma sociedade, ela tem que trazer, na minha opinião, um resultado significativo. O que eu fui Para os mudando... dois, né? Para os dois, ou Para para os os 3, ou dois. para os 4. Para todos. É né? isso, concordo. O cabelo branco, ele está me dando a possibilidade de perceber que é muito melhor a gente crescer em conjunto. Tanto com sócio, como com parceiro, quanto com o time. Crescer de verdade. Não é da boca para fora que eu estou falando. Eu tenho uma empresa, eu tenho a SGE, cara, eu quero que todo mundo cresça. Eu quero que todo mundo viva bem. Eu quero que as famílias das pessoas que trabalham comigo vivam bem. E assim eu quero com meus parceiros, e assim eu quero com os meus sócios. Então, quando tu começa a entender isso, e entender aquela história que é um pouco lugar comum, mas é real, às vezes sozinho tu vai rápido, só que junto tu vai longe. Isso é incrível. Não. Isso é incrível. É verdade. Aí tu já deu o spoiler, então eu vou dar o spoiler, que a gente já tem, inclusive, algumas parcerias bem ensaiadas em andamento aqui junto dessa mesa, que é justamente isso. Em outro momento a gente fala mais sobre isso, né? Essa sociedade com essa empresa criou uma terceira. E criou uma terceira, por quê? Porque a gente se conhece há muitos anos e entende que se complementa nesse caso. Deixa eu só trazer ali, indo de novo para a prática, né? Isso, sempre. O que a Carol trouxe, né? Porque eu falei, é importante se entender e se respeitar. Tá, mas como é que eu faço isso acontecer, Cacilda? Né? Então, a Carol trouxe um ponto importante, que é organiza as tarefas e divide o que cada um vai fazer conforme a competência que tu tem. Começa por aí. Então, então vamos entender as diferenças, vamos respeitar as diferenças. Como é que tu ajuda a respeitar as diferenças? Dando para que cada um faça aquilo que é bom. Né? E organiza isso e redistribui essas tarefas. Então, eu trabalho muito com isso, fazer uma análise comportamental com os sócios da empresa e fazer uma conversa conjunta, olhando, né, a fotografia de cada um deles e fazendo uma revisão de, ok, quem é responsável pelo quê? Tá, mas tu está percebendo que tu está querendo que o cara faça algo que não é fácil para ele, não que ele não possa desenvolver. Aí eu não estou falando assim que, mas eu quero desenvolver velocidade, que eu venho também, né, tu trouxe, né, que é o nosso caso aqui, mas não necessariamente eu preciso ter a mesma, eu posso me desenvolver um pouco mais, mas também não abrir mão daquilo que eu tenho bom, né? Até porque está junto dessa parceria, porque tem isso de bom. Imagina se não fosse uma pessoa que olhasse mais o dado concreto. Exatamente. E aí uma coisa que não é só da nossa sociedade, aí trazendo até fatos e dados, porque eu acho que, sei lá, talvez desses 11 anos, faz uns 9 pelo menos, que eu faço esse trabalho de aplicar a avaliação de comportamento com sócios. A combinação que eu mais vejo é essa. Sempre um mais impulsivo, né, mais acelerado, e um mais analítico. Então, é um casamento que eu mais vejo, né, nessas sociedades de empresa. E aí o ponto é esse, é como fazer esse equilíbrio acontecer, né? Aí eu ia falar uma outra coisa e me esqueci. Não, eu acho que olhar isso, mas é do jogo, faz parte. E eu tenho que mexer com a gente acaba se empolgando. Trazer o resultado do negócio. A gente sempre, eu lembro, né, sempre o papo de lucro, né? E o foco desse episódio aqui é a sociedade que traz lucro. Trazer o lucro para a mesa. Porque olha só o que a gente está falando. Tem um papel diferente do teu, que é diferente do teu. Cada um de nós tem um papel nessa parceria ou nessa sociedade. Se a gente convergir isso para um resultado financeiro que seja interessante, a gente tem mais braços, fazendo mais coisas, com mais competência, focando no mesmo objetivo. Eu acho que isso tende a muito dar certo. Eu percebo, e eu tenho observado bastante isso no dia a dia, como funcionam sociedades que dão lucro. E passa muito por isso mesmo, por essa definição de papéis e pelo respeito. A Loira trouxe um negócio que é difícil exercício. Quem está nos ouvindo aqui, quem está nos vendo, sabe disso. Respeitar é brabo. Ainda mais quando é minha empresa, pô. Mas é minha sócia, tudo bem, minha sócia, mas é minha empresa também. E eu acho que tem que ser por aqui. Aí eu respeitar isso, colocar numa mesa e saber que eu sou voto vencido, ou que tem alguém que tem mais conhecimento daquele ponto que eu, e entender e abraçar aquela ideia, por mais que eu discorde, é incrível. É um exercício forte, mas que dá resultado. Eu vejo isso no financeiro, eu vejo isso na última linha. Que é onde tem que dar, né? Que é onde tem que dar. E eu acho que um ponto importante no que tu está trazendo, André, é o tomador de decisão. E a gente tem falado muito sobre isso, assim.
Se a Laura está estruturando o projeto, quem vai falar do cronograma do projeto, quem vai falar dos recursos envolvidos naquele projeto, quem vai falar da metodologia daquele projeto, pode ser eu e a Laura. Mas se a Laura falar que é verde no final e eu achar que é azul, vai valer o verde dela. Agora, se lá na abertura do comercial, eu falar, eu preciso disso aqui, porque eu estou identificando essa dor, e é assim, assim, assado, e a Laura entende que é outro jeito, vai valer a minha palavra aqui no final também. Então, esse ponto eu acho que é muito importante, porque a gente até fala, assim, uma coisa que eu tento evitar muito, esse excesso de alinhamentos também, porque isso nos deixa preso. Então, por vezes, assim, a Laura está inserida no contexto do projeto, eu estou inserida no contexto lá do comercial. A última palavra vai ser a minha no comercial, a palavra de projetos vai ser a da Laura. É a frase que tu fala sempre, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Então, ter essas combinações e ter essa autonomia que eu acho que é importante. Porque, por vezes, tu vai ficar com, pô, eu vou trazer a Laura aqui porque eu não quero chatear a Laura, são 11 anos de sociedade, mas não sei quantos de amizade. Tu vai confundir isso em alguns momentos, e é normal, a gente é uma pessoa física junto, além de um CNPJ. Então, a gente vai ter esse cuidado também de não machucar, de não magoar, tu vai te preocupar com aquele indivíduo. Mas eu acho que esse aspecto da autonomia passa pelo respeito, porque se a Laura está falando que isso tem que acontecer assim, e ela tem autonomia no processo, que ela é responsável, porque ela tem o perfil para aquilo ali, a última palavra é dela. E o indicador que tu trouxe no lucro, né, focando assim, o indicador de que se é assim, que tá dando certo ou não tá dando certo, é o resultado. Claro, o resultado. Com certeza. Então, assim, fizemos essa combinação. Tá, onde é que a gente está chegando com isso? Que resultado a gente está tendo? Tá bom ou não tá? Não tá. Então, daqui a pouco não é essa o resultado, por isso que eu adoro a minha área, o resultado é algo que não tem o que como discutir. contestar. Não tem como contestar. Vou defender as pessoas analíticas, né? Contra fatos, não há argumentos. As pessoas analíticas são essenciais da nossa vida, se não viveria um sonho. Lembrei o comentário que eu ia fazer antes, que vocês falaram de sociedade e parcerias, né? Então, o que eu vejo muito também quando eu faço esse trabalho com sócios, às vezes eu pego um empreendedor que é solo, né? Que às vezes, enfim, ele não deu certo. E aí eu comento isso, cara, tu não precisa partir do que tu tá para uma sociedade, busca um colaborador daqui a pouco, até para tu ensaiar. Quantas vezes a gente vê empresas onde o colaborador começa a se tornar sócio? Claro, hoje em dia é mais comum, né? Até em ambientes de startup isso é muito mais comum do que em negócios mais tradicionais, mas é um modelo que funciona, né? Traz um colaborador e começa a transformar ele no teu sócio para ver. Se for o caso. Se for o caso, com certeza, né? Parcerias. Não precisa oficializar, tem várias formas, às vezes até de oficializar. Validar, né? Acho que até validar. É maravilhoso. Trabalha junto, negocia junto, constrói junto, depois tu oficializa. Então, para fazer essas testagens dessa parceria, se funciona ou não, né? Então, não precisa ir sou solo para criei uma sociedade lá, fui lá na junta comercial, alterei tudo, papapá. Não precisa ser isso, tem um caminho que pode ser. Eu acho que a gente trazer esse ponto que a Loira trouxe, que agora tu está retomando sobre aquilo também que não dá lucro, que é buscar um sócio para atender um outro requisito, que não seja esse crescimento a pé de igualdade, que aí tem que ter respeito, tem que ter confiança, pelo amor de Deus. Uma sociedade sem confiança já começou errado. Já começou errado. Eu não vi até hoje uma empresa em que um sócio desconfia do outro, sobretudo certo, de uma forma financeira, que é pior ainda, e que dá certo. Não funciona, não funciona. Eu já tive iniciativas no passado que eu me lembro de uma que não deu certo, porque foi um projeto que veio muito cedo para a tecnologia, não existia tecnologia para a gente suportar aquilo, que são coisas que hoje a gente faz de uma forma natural, mas que tinha uma relação de confiança incrível. Meu amigo, meu irmão, que eu amo. Então, pô, imagina tu fazer uma sociedade que tu coloca dinheiro, que o troço não funciona, porque não tem resultado, e aí tu terminar essa sociedade e continuar sendo... amar o teu irmão, que é o meu caso, que é esse caso que eu trago. Então, a confiança, ela é fundamental. Mas esse olhar de entender o papel do sócio e por que ele está ali... Olha, e aí uma dica para quem está ouvindo, já entrando nas dicas, então... Observe o papel do sócio que você procura. Eu vou dar outro. A gente falou do sócio terapeuta, do sócio para ficar te bajulando, e tem um outro sócio que é muito perigoso, que a gente procura. O sócio que tem dinheiro. Vou chamar ela para ser minha sócia porque ela tem dinheiro para botar no negócio. Meu amigo, minha amiga, o negócio não para em pé. O negócio, o que vai acontecer? Ela vai botar dinheiro, daqui a 2 meses ela está pedindo para sair. Porque, primeiro, que se ela entrar num negócio que não para em pé, ela não sabe fazer a conta que precisa ser feita. Ela está se embarcando numa barca... No mau investimento. No mau investimento, obrigado. No mau investimento. Então, qual é a chance de dar certo? Ou, às vezes, uma sociedade que fatura, sei lá, 50 mil e tem 10 sócios.
Quanto que cada um vai ganhar? Quanto que a empresa precisa faturar para conseguir manter um padrão de vida legal para todas essas pessoas se a atividade principal delas é essa aí? Então, minha sugestão, pegando a ideia de vocês e me adonando dela, mas eu acho que a dica pode ser uma grande dica voltada a isso hoje. Assim, olha o perfil e olha o que você quer com o seu sócio, se você está pensando em ampliar. E aí alinha, quando chamar ele, alinha. Então, Papéis olha o e perfil, responsabilidades. alinha aí. Papéis e responsabilidades. E papéis e responsabilidades. Então, já dando spoiler, esse episódio aqui, ele tem eu tenho um carinho especial por ele, porque também, a partir dele, a gente está construindo um projeto juntos que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Sou muito grato por isso, meninas, já para dizer isso publicamente aqui. E, com isso, também, a gente termina esse episódio super gostoso. Passou muito rápido aqui, porque é um tema muito legal, é um tema muito bacana. Queremos mais. Mas não tenha dúvida que teremos mais, não tenha nenhuma dúvida. Porque essa sintonia, essa complementaridade, como as meninas falaram, ela é fundamental e ela aconteceu aqui na mesa e eu acho que todo mundo ganha com isso, principalmente quem está vendo e quem está ouvindo. São temas relevantes, como é a proposta do podcast, focado no resultado, naquilo que interessa para os nossos negócios. Meninas, muito obrigado, Laura, Valeu, muito André. obrigado, Ana. Moram no meu coração. Admiro demais o trabalho de vocês há muito tempo, vocês sabem disso. Já falei tudo que eu gosto do que vocês fazem. E agradecendo a elas, agradeço vocês também que estão aqui com a gente. Como sempre, ordem do Vitor, dá o joinha, curte, compartilha. Aciona o sininho. Aciona o sininho. Comenta o vídeo. Comenta o vídeo no Spotify e responde a enquete. Comenta lá no Spotify também. A gente está em várias redes, a gente está em tudo que é lugar. Onde você procurar, você vai achar o Papo de Lucro, a SGE, nós estamos em todos os lugares. E pede presente. E pede o presente maravilhoso que todo mundo que colocar aqui, quero o meu presente, vai ganhar um presente incrível, tá bom? Muito bom ter você aqui, muito legal poder compartilhar esses momentos com vocês. Até a próxima, valeu! This is the number one.